Ok, pessoal, aqui a gente está. Primeiro estou com um novo microfone, talvez o som esteja melhor, a gente vai verificar depois. Eu tirei a câmera para vocês não precisarem me ver, mas agora o microfone está funcionando bem, eu estou gravando de um jeito ligeiramente diferente. O que a gente está vendo aqui na tela é o computador está ligado no Irapuru. Eu abri o GNU Radio remotamente e aqui eu estou no meu computador, mas eu estou manipulando o computador que está no Irapuru. A gente tem um flow aqui na nossa frente que ele tem alguma complexidade, mas ele não tem nenhuma complexidade maior do que os flows que a gente já viu anteriormente. Daqui a pouco eu vou dar um zoom nas variáveis, mas o que a gente tem aqui são só para a gente ter uma ideia de como está a montagem dos blocos. A gente tem dois blocos aqui, que são dois blocos de fontes. Esse bloco Osmocom aqui, esse bloco é o bloco se eu colocar um SDR, o SDR ele pode ser lido pelo bloco Osmocom Source. Como eu não estou colocando o SDR, eu estou ligando o SRP, que está ligado no Irapuru, eu estou desabilitando esse bloco, eu estou usando o bloco de USRP como fonte. Ou a mini corneta ou o Irapuru funcionam do mesmo jeito, a única coisa que tem que mudar é qual é o bloco de fonte, habilita um, desabilita outro. Tem algumas variáveis em cada um deles, mas são variáveis bastante claras, como a gente vai ver daqui a pouco. A primeira coisa que a gente faz em cada um deles é passar por um bloco que tem no GNU Radio 3.10, mas não tem no GNU Radio 3.9 ou 3.8. A gente poderia fazer manualmente esse bloco se quisesse, ou poderia não colocar. O que acontece é que o SDR, ele, para medir frequência, ele faz uma oscilação de frequência, ele usa um oscilador. E esse oscilador, ele está fazendo subtrações de frequências. E essas subtrações de frequências estão associadas com uma frequência zero, que é a frequência do próprio oscilador dele. Então, toda vez que você pega o SDR e faz uma transformada de Fourier, onde deveria ser a frequência zero da transformada de Fourier, você tem um pico. Esse pico não é um pico real, não é um sinal real, é um sinal de dentro do próprio SDR, que é a frequência DC, que é o equivalente à frequência contínua. E esse bloco do GNU Radio, ele remove o sinal que aparecer numa frequência zero. Então é só para deixar o nosso sinal um pouquinho mais disciplinado. Depois de remover a frequência DC, a gente vai jogar o nosso sinal para um sync. A gente tinha feito um waterfall sync da outra vez. Esse aqui é um GUI sync, né? Graphical User Interface Sync, porque esse sync é um pouquinho mais bonitinho do que o waterfall, como a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, a gente leva para a cadeia de processamento de sinal. A nossa cadeia de processamento de sinal é uma cadeia bola, uma cadeia que tem aquela divisão em 4 etapas do nosso sinal. Aí a gente passa a cada um dos pedaços do sinal em uma janela do tipo sync, depois soma todo mundo e aí faz a transformada de Fourier. Depois da transformada de Fourier, a gente vai produzir o espectro de potência. Então, esse pedaço aqui é o bola. Aqui a gente produz a transformada de Fourier, e a transformada de Fourier vai fazer o espectro de potência, eleva a FFT ao quadrado, divide pelo tamanho da FFT, integra, divide pelo tamanho da integração, para a gente ter uma média, aí escreve em decibel com log de 10, e aí joga para 2 blocos. O primeiro bloco é um vector sync, que é o mesmo vector sync que a gente tinha usado anteriormente. E esse bloco que está desabilitado aí chama fitsync, é um bloco que eu criei para produzir arquivos do tipo fits, aí eles são salvos e a gente analisa depois os arquivos. No caso da mini corneta, a gente não estava gravando os dados, então a gente não analisava depois nada. Esse bloco fitsync permite que a gente grave os dados, produza esses arquivos do tipo fits e depois analise. Nesse vídeo aqui, nesse primeiro bloco desse vídeo, eu vou só mostrar o funcionamento do processamento dentro do GNU Radio. Depois
eu vou offline pegar os arquivos que estão nesse computador, trazer para o meu computador, e aí a gente faz a análise num Jupyter Notebook desses arquivos FITS para ver que tipo de coisa a gente pode fazer com eles e que tipo de ferramenta a gente tem disponível. Tudo isso vai estar no mesmo vídeo, mas esse vídeo vai ter um corte no meio, que é o corte para pegar os dados e trazer para cá e depois mostrar para vocês o processamento. Então, por enquanto, esse bloco está desabilitado aqui. Agora a gente pode dar um zoomzinho para ver um pouquinho melhor essas coisas. Ok, então a gente tem várias variáveis aqui colocadas no meu flow. Algumas dessas variáveis estão associadas com a fonte. Então eu tenho, por exemplo, uma string aqui chamada RTL_string. É uma string que vai ser enviada para o SDR. Ela está aqui nessa fonte Osmocom. Eu estou colocando a string RTL_string. RTL igual a 0 significa use o próprio dispositivo que está conectado na USB. Eu também posso, e é por isso que eu coloquei essa string aí, eu também posso conectar um SDR pela rede e conectar com ele via TCP. Então eu estava preparando um pacote chamado Radio Telescope que permite controlar remotamente o SDR também. Isso é uma coisa que depois, quando a gente quiser levar para escolas a mini corneta e deixar nas escolas, pode ser útil. Por enquanto não faz diferença nenhuma. VecLength já é uma variável conhecida nossa, certo? É o tamanho do FFT. Frec é o centro da frequência do SDR ou do SRP ou do interesse do nosso sinal. A gente quer olhar o sinal em frec mais ou menos sample rate. E sample rate é a taxa de amostragem, que a gente vai olhar mais sample rate dividido por 2 para a esquerda, sample rate dividido por 2 para a direita. O sample rate que eu coloquei aqui é de 5 milhões, porque o SRP permite uma taxa de amostragem mais alta. Se a gente estivesse usando o SRP, o SDR, a gente não poderia passar de 2.4, ele não funciona acima de 2.4. Tenho aqui uma variável N-integration, que obviamente é o tamanho da nossa integração. Eu estou escolhendo uma integração de 1000 amostras. Tem uma variável N-samples, que parece número de amostras. Isso aqui, antes de falar dessa variável, tem uma variável nome, simplesmente, eu dei um nome bingo aqui, mas poderia ser qualquer nome. Tem uma variável chamada modo, e modo tem o valor 59. Isso está associado com o outro receptor que a gente tem, que é o Calisto, que tem 4 modos de funcionamento. Um modo que olha para o céu, que é o modo 59. Eu estou simplesmente utilizando o que a gente já tem. É por compatibilidade com os dispositivos que a gente já tem, para a gente manter sempre normativamente a mesma nomenclatura. Então 59 significa olhar para o céu. 01 é um tipo de calibração, 02 outro tipo de calibração, 03 outro tipo de calibração. Além disso não tem mais nenhuma outra. O ganho é um número arbitrário, não interessa muito qual ele seja, ele só tem que ser fixo, porque aí ou eu tenho que informar para o SDR ou para o SRP qual é o valor de ganho. Se eu não fizer isso, ele escala a amplitude do sinal, ele mesmo escala automaticamente. E assim a gente não tem como comparar as diferentes amplitudes de sinais em diferentes frequências, porque é ele que está aplicando a escala. Quando a gente dá o valor de ganho especificamente, ele para de fazer a escala automática. Ao parar de fazer a escala automática, a gente tem como comparar os sinais diferentes. E essas outras variáveis aqui, essas 4 variáveis aqui, são variáveis associadas com o bloco FitSync. Esse bloco, o programa Python, esse bloco foi programado em Python,
É um programa relativamente simples em Python, utilizando o que é preconizado pelo GNU Radio, mas o que ele faz é o seguinte: o arquivo FITS, ele é uma matriz guardada em arquivo binário. Como é um arquivo binário, ele é menor do que um arquivo texto. Então ele tem um tipo de compressão do texto para o hexadecimal, na verdade, no binário. Ele economiza um pouco de dados, ele é menor do que o arquivo texto equivalente. Mas o que eu estou gravando é uma matriz de números. Essa matriz tem o vec_length na altura, né, o número de linhas é vec_length, ou seja, o tamanho da FFT, e ele guarda n samples vetores de tamanho vec_length. Então ele é um arquivo que tem vec_length linhas e n samples colunas. Esse é um arquivo, então, que a gente pode prever qual é o tamanho dele. Ele tem, imagine que n samples, aqui no nosso caso, n samples é 200, vec_length é 1024, então a gente tem essa quantidade de números colocadas na minha matriz. Cada número é um objeto de tamanho 8 bits do Python. Então esse é o número, esse é o tamanho em bytes do meu arquivo. Se eu quero o tamanho em kbytes do meu arquivo, eu tenho que dividir por 1024. Então esse é o tamanho em kbytes do meu arquivo. Seja, é um arquivo que tem 1.6 MB. Eu também posso ver, antes de rodar o meu programa, as variáveis têm que fazer um pouquinho de sentido. Às vezes a gente pode sair aleatoriamente chutando valores, e ao chutar valores, a gente pode chutar valores que não façam muito sentido para o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que ter uma ideia de quanto tempo demora ou a integração ou a gravação do arquivo. Para saber quanto tempo demora cada integração, ou seja, cada linha vec_length produzida para esse vector sync aqui, ou seja, o que vai para cada vector sync, eu preciso vec_length linhas, vec_length objetos. Esse vec_length é o sujeito que vai entrar na transformada de Fourier. Eu vou fazer 1000 integrações, então eu tenho que preciso de 1000 vezes esse cara, e isso demora, eu consigo esse número de amostras com a taxa de amostragem sample rate, então é 5 milhões. Esse é o tempo que demora para uma integração. Se eu quero saber quanto tempo demora para salvar um arquivo FITS, eu preciso multiplicar isso pelo tamanho n samples, que no caso é 200. Então o meu arquivo FITS demora 41 segundos para ser gravado, com os números que estão aqui. Obviamente, se os números mudam, muda todos os valores. É importante fazer isso, porque se você pensar, não, eu quero fazer 1000 amostras com 8.112 de FFT, aí você muito rapidamente pode acabar construindo um vetor, um programa que demora muito para integrar e pode demorar bastante tempo para salvar o arquivo, né? O ideal é que não demore mais do que 15 minutos para salvar o arquivo, porque a gente tem um arquivo a cada 15 minutos e aí você pode processar, pode fazer integrações posteriores. Com os dados do arquivo, a gente pode ainda fazer integrações. E eu estou escolhendo, então, vamos passar aqui rapidinho para ver os pedaços
os pedaços do meu flow. Acho que aqui já deu para ver o flow todo. E vamos colocar então uma frequência aqui, a frequência central, onde eu quero observar. Perdão, eu não terminei de falar das variáveis. Essas 4 variáveis aqui são variáveis associadas ao meu bloco fits. Eu já falei o que ele produz uma matriz e ele precisa de informações. Qual é o número de amostras de colunas da minha matriz? N samples. Ele precisa de uma variável CSV, que honestamente essa variável, porque quando eu estava produzindo em testes, eu fazia os dois juntos, eu fazia o fit e o CSV. Agora eu sempre coloco CSV falso, porque eu nunca quero o CSV, eu quero o fit, que é melhor. Então aqui não produz um arquivo CSV, por isso é CSV false. A variável fit é uma variável true, então ele vai produzir arquivos fits. E como ele vai dar nomes para o meu arquivo, ele vai usar um prefixo. O prefixo seja lá o que eu colocar aqui, ele vai colocar na frente do arquivo. E depois ele vai produzir arquivos com nomes padrão, como daqui a pouquinho a gente vai verificar. Então, antes de habilitar o módulo, vamos escolher aqui uma frequência de 1226 MHz. Lembra que esse é o Irapuru. O Irapuru tem um filtro de cavidade lá no receptor. E esse filtro bloqueia na faixa do bingo. A faixa do bingo é de 980 a 1260 MHz. Então, coisas fora dessa faixa, a gente vai ver com um sinal muito fraco, porque ela está sendo bloqueada pelo filtro. Está sendo filtrado. Então vamos escolher sinais que estão na banda do bingo para analisar. E um dos sinais que a gente pode escolher é um dos sinais do GPS. O GPS tem 3 sinais, eles são L1, L2, L5. O sinal L5, o sinal L5 é um sinal que está fora da faixa do bingo, o sinal em 1500 MHz. Desculpa. O sinal L1 é um sinal que está fora da faixa do bingo de 1500 MHz. Tem o sinal L2 em 1227.6 MHz e tem o sinal L5 em 1176.45 MHz. Então eu vou escolher um sinal, eu vou escolher uma frequência central próxima da frequência do sinal do GPS L2, que é 1226. Aí eu coloquei aqui, vamos colocar uma transformada de Fourier com tamanho grande, com 4096. Lembra que tem que ser um número múltiplo de potência, tem que ser uma potência de 2, certo? Então vai ser 1024, 2048, 4096. O que acontece se eu escolher uma transformada de Fourier alta? Eu tenho uma grande resolução espectral. Eu consigo ver detalhadamente diferenças muito pequenas de frequência. Agora, para isso eu perco um pouco de resolução espacial, porque eu preciso carregar 4096 números da taxa de amostragem para conseguir fazer uma transformada de Fourier. Eu estou fazendo uma integração de 1000 aqui e vamos rodar. Então essa parte aqui de baixo é aquele QT GUI Sync. Por que ele é bacana? Porque ele vem junto com 2 syncs diferentes. Ele vem com Frequency Display, que é o equivalente ao Vector Plot, ao Vector Sync. Você não está vendo, mas ele está balançando aqui embaixo. Eu posso fazer ele aparecer aqui. E ele também tem Waterfall Display. Tudo junto. Então a gente pode escolher o que a gente quer ver, por isso que eu escolhi esse cara para a gente poder olhar o que está acontecendo com o sinal na hora. Então aqui
como está bem ao vivo, não tem integração que demora um longo tempo, a gente consegue ver a existência de um sinal muito intenso. O que a gente for olhar aqui e conseguir verificar é certamente a existência de uma interferência por radiofrequência de alta intensidade afetando a sua medida. Quando a gente usar a mini corneta também vale do mesmo jeito. Eu recomendo que a gente use exatamente esse mesmo flow para a gente ter essa opção aqui, para olhar o que está acontecendo aqui. Eu escolhi um auto scale, para olhar o que está acontecendo ao vivo, e algumas coisas que a gente pode observar aqui, antes de olhar a parte de cima, veja que aqui está escuro, aí aqui é um pouquinho mais claro no meio, e aqui é escuro. Essa forma está associada com uma ligeira curvatura que você está vendo aqui. Posso dar um zoom aqui. E tem uma pequena curvatura desse sinal. Acontece que você está recebendo dados do USRP. E o USRP também tem filtros. Então essa é a forma do dado do SRP. Ele fornece melhor os dados no centro da banda, e fora da banda, ou quando está chegando no limite da banda dele, ele mesmo suprime também. Então a gente tem uma forma associada com o SRP. E a forma também, isso também acontece com o SDR. Você também vê um abaulamento do sinal nas fronteiras dele, no SDR. E aqui parece que não está acontecendo nada, mas está. Só não está acontecendo porque a gente não está vendo a escala certa. Se eu colocar em auto scale, a gente está vendo o que acontece. Deixa eu tirar o auto scale agora. Então aqui apareceu, como eu falei, tem uma forma abaulada, certo? À esquerda e à direita ele tem uma queda. Isso é natural do dispositivo. Agora ele tem mais do que isso, né? Ele está torto. Ele está torto porque ele está recebendo alguma coisa. Então tem alguma coisa acontecendo aqui que ele está vendo, que a gente pode discutir, não agora, mas o fato é que tem alguma coisa acontecendo nessa imagem. E você vê que tem tá mexendo aqui, algumas coisas estão aparecendo. Assim. Tem umas coisinhas aí aparecendo. Eu posso olhar aqui embaixo e colocar max hold, por exemplo, e vamos integrar embaixo também. Fazer uma integração de 100 embaixo. E vamos dar um zoom. E aí não parece, eu não estou vendo nada. Agora a gente tem que tomar um cuidado. Lembra que a gente colocou o tamanho da transformada de Fourier grande. A gente colocou um tamanho de 4096. A gente tem, como você pode ver aí, se você fizer zoom em qualquer parte de frequência aqui, você vê que você tem uma informação bastante detalhada da diferença de frequências. Eu estou dividindo a minha banda em 4096 intervalos. Então o nosso quantum de frequência ele é bem pequenininho. Eu consigo discernir bem as frequências. Só que a transformada de Fourier está fazendo uma coisa que parece um histograma. Está pegando intensidades de sinal e atribuindo a frequências. Se eu tenho uma transformada de Fourier que tem muitos bins, um histograma que tem muitos bins, muitas faixas, a altura do histograma diminui. Pensa no histograma de altura de pessoas. Você pega, sei lá, uma população, a sua sala, uma sala de qualquer disciplina sua, e vai fazer um histograma de altura das pessoas. Só que nesse histograma, você escolhe fazer um histograma por milímetro. Praticamente, cada pessoa vai estar em um bin. Porque dificilmente pessoas vão ter a mesma altura
na precisão do milímetro. Então você vai ter um histograma em que você vai ter várias barras de tamanho 1. Se você fizer em centímetro, você vai ter já barras de tamanho maior. Porque tem várias pessoas que têm 1,88 m, várias pessoas que têm 1,60 m, várias pessoas que têm 1,62 m e assim por diante. Ou se você fizer intervalos maiores, você também vai começar a ter tamanhos maiores, e aí você vai ver um sinal na sua frente, você vai ver provavelmente uma gaussiana, no caso das alturas em uma sala de aula. Então, se você escolher uma taxa de frequência, um tamanho de FFT muito grande, você está diminuindo a potência de cada bin. Então, se você tinha dois bins adjacentes, eles talvez os dois estivessem um pouquinho maiores do que a média aí, só que é difícil de ver porque a altura deles está pequenininha. Então, se a gente tem que balancear o tamanho da transformada de Fourier para analisar se você não está mascarando a existência de mínimos, de máximos nos seus dados. Então, vamos, nesse mesmo caso aqui, mudar o tamanho da nossa transformada de Fourier e colocar em 1024. A gente tem uma banda de 5 MHz. A gente está dividindo a nossa banda de 5 MHz em 1024 pedaços agora. Agora parece que ele balança mais, né? Parece que ele é mais jag, justamente porque a resolução de frequência é menor. Se você olhar no gráfico de waterfall, você vê que o tamanho do pixel é menor. Aqui, veja que ele está mais esparso, né, a oscilação. Desculpa. As oscilações são mais esparsas aqui porque a gente perdeu resolução de frequência. Será que a gente está ganhando alguma coisa com isso? Vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer uma média aqui embaixo. Então aqui a gente não está vendo quase nada. Aqui parece que tem alguma coisa oscilando nessa região aqui. Depende um pouco do que estiver acontecendo em cima do Irapuru. Mas aqui a gente ainda não tem... A gente, aparentemente, olhando para cá, a gente não tem nada. Olhando posteriormente os dados, a gente pode verificar se tem... Bom, como a gente não está gravando esses dados, a gente não pode observar nada. Mas quando a gente gravar esses dados, a gente vai poder observar. Vamos ver que isso aqui depende não só do que passa no Irapuru, mas de que frequência eu estou vendo. Eu posso mudar a frequência e colocar na frequência L5. Vou colocar na frequência 1175. A frequência L5 é 1176.45. Então ela está dentro dessa minha banda. Aqui você vê que a gente tem a situação se inverteu, certo? A gente tem outra cara para o nosso slope, ou seja, tem algum sinal diferente acontecendo aqui.
Ele pode também calcular a média aqui se quiser. Então essas etapas são bastante úteis de serem feitas justamente com a mini corneta. Por isso que eu deixei esses blocos aqui. A gente tem uma integração longa acontecendo aqui, uma integração de tamanho 1000, certo? Então, se você colocar a mini corneta funcionando no céu, você nunca vai ver o sinal do hidrogênio neutro aqui embaixo, mas você vai ver aqui em cima. Ou, se você aumentar a integração, você vai ver aí em cima também. Então, o sinal propriamente dito seria em 1176.45, o sinal seria aqui. O centro do sinal do GPS é aqui. Okay. E a gente pode, agora, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o meu bloco. Esse bloco aqui então agora vai começar a gravar os dados e eu vou gravar os dados com o nome o Irapuru L2 e eu vou deixar na frequência L2. Chega 227. O que ele vai gravar? Ele vai gravar essa linha aqui de dados por segundo. Ele vai pegar 200 dessas formas, desse espectro, e vai gravar em um arquivo. E vai me dar a informação aqui atrás quando ele gravar. Ele vai demorar um pouquinho para gravar, a gente já viu quanto tempo ele demora para gravar. E aí ele grava os dados. Estou esperando para gravar aqui. Pronto, acabou de gravar um arquivo. Deu uma mensagem aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa mensagem. Então ele diz que o arquivo data log no radio. Tudo isso aqui é o que eu coloquei no prefixo. O Irapuru L2 é o que eu coloquei no prefixo. Aí ele sozinho incrementa o nome do meu arquivo com uma informação da data, da hora e do modo de leitura, do modo de observação. Nosso modo era, como eu falei originalmente, o modo 59, que é o modo céu. Então ele gravou esse arquivo aqui. Aí acabou de gravar outro arquivo. Você vê que muda aqui o horário, certo? Ele vai gravando então uma sequência de arquivos. Depois a gente vai ver como ler esses arquivos. Enquanto ele está gravando, a gente ainda tem, isso aqui é defeito do NDESC, certo? Não tem, isso aqui não, infelizmente é o refresh do NDESC. Como a gente está usando uma tela remota, o refresh dele não é tão maravilhoso assim. Então essa é uma maneira como eu sugiro utilizar o SDR com a mini corneta. Exatamente desse jeito. A gente mantém gravando os dados com um arquivo FITS, com um nome adequado, com um nome que seja sensato. A gente vê em tempo real o que está acontecendo, mas não só o que está acontecendo, a gente também pode interagir com essa janela, a gente pode mudar aqui coisas da janela. Isso aqui, tudo que eu fizer nessa janela só afeta os dados da janela. Ele é um vector sync com super powers, né? super poderes. Então a gente pode fazer várias coisas, a gente pode mudar a gente pode fazer médias, a gente pode ver o waterfall, a gente pode fazer a escala do waterfall, a gente pode mudar o tipo de janela se quiser, da transformada em Fourier. Então a gente pode interagir com
com o sinal ao vivo para ver se tem alguma coisa, e tipicamente o que a gente vai observar se tem ou se não tem, no caso com a mini corneta, por exemplo, é a existência de RFI, de radiofrequência que seja detrimental para o nosso sinal. E aqui em cima vai estar passando uma integração longa. Se a gente fizer, aqui a minha integração não é tão longa assim, a minha integração é pequenininha, a gente faria uma integração maior do que essa, e nessa integração a gente veria aparecer o sinal de hidrogênio neutro à medida em que ele vai integrando, e demora um certo tempo. Depois a gente teria os dados para avaliar offline que tipo de coisa aconteceu com esses caras aqui. Certo? Com esse cara aqui a gente está perdendo esses dados, a gente não está salvando esses dados ao vivo aqui. Certo? A gente estaria salvando dados demais e desnecessários. Se a gente, por exemplo, a gente pode fazer a nossa integração pequena. A gente pode fazer uma integração de 10, por exemplo, e salvar um monte de arquivos. Se a gente fizer uma integração de 10 amostras, a gente está fazendo uma integração bem curtinha, então a gente está salvando um monte de dados. Só que nesse monte de dados a gente não vai ver nada. Uma integração curtinha é essa integração aqui. O que estaria vendo seria esse cara aqui. Agora, nesse cara, se você não está vendo aqui nada, você não vai ver nada também no arquivo. E o que a gente teria que fazer com o arquivo seria fazer uma integração dos dados offline, que a gente pode fazer. Agora, se a gente vai sempre fazer uma integração de algum tamanho razoável, então, se a gente ficar gravando de 10 em 10 amostras, a gente está gravando coisa demais. E essa coisa demais ocupa um espaço. Certo? Então, tem que pensar em que também ocupa processamento de dados depois. Você processar muitos dados demora tempo. Aliás, vocês observam que tem uma coisa acontecendo aqui, certo? Claramente diferente do que estava acontecendo anteriormente. Se você olhar a frequência em 1227.6 por aí, então você tem alguma coisa aqui acontecendo nessa região aqui. Bom, eu vou encerrar esse vídeo, eu vou gravar ainda alguns dados, e aí depois, logo na sequência, vai estar emendado o vídeo, né? Esse vídeo vai ter um corte, aí vai estar emendado a sequência em que a gente faz o processamento de sinais utilizando os arquivos FITS. Então, até mais. Pessoal, já verifiquei, o áudio está bem melhor, então agora acho que vocês estão me ouvindo. A gente, nesse primeiro corte desse vídeo, a gente estava usando o computador do Irapuru remotamente, que está aqui na tela, na frente de vocês, e aí a gente usou esse módulo FitSync aqui, em uma frequência aí, que era a frequência L2 do satélite, e eu gravei um monte de dados. Fechei, baixei esses dados no meu computador local, eles estão aqui no meu computador local agora, tem dados, esse aqui é um dados de teste com SDR, e eu tenho um monte de dados, o Irapuru L2, o Irapuru L2, que foram construídos usando aquele flow do GNU Radio. E agora a gente vai ver como trabalhar com esse arquivo. Antes, vamos relembrar que o nome do arquivo era o Irapuru _L2, esse era o prefixo no GNU Radio. E o próprio script do GNU Radio, na verdade o bloco do FitSync, colocava a data, o horário e o modo de gravação. Então aqui eu tenho esse underline 50, 59, underline 59, para indicar que o Irapuru estava olhando para o céu enquanto eu fiz essas medidas aqui. Então aqui eu estou com um Júpiter aberto, eu resolvi fazer um Júpiter escuro dessa vez,
Bom, mas obviamente tanto faz. Esse Júpiter ele é meio complicado, certo? Então vamos um pouquinho aos poucos a gente vai fazendo algumas coisas. As primeiras 3 linhas são as primeiras 3 linhas que eu sempre coloco. Eu não sei agora se a câmera está aparecendo ou não está aparecendo aí. Bom, não interessa. As 3 primeiras linhas que eu coloco em todo Júpiter que eu faço são as linhas para garantir que o Júpiter imprima o valor de todas as variáveis deles e não só da última, que é o comportamento padrão dele. Eu acho o comportamento padrão dele muito chato, então eu sempre conserto. O próximo eu faço import login, porque eu vou utilizar um pacote que é meu, que é o pacote Radio Telescope. E esse pacote Radio Telescope tem algumas mensagens de log ao longo dele para ser capaz de... Ele não está fechado, não está pronto. Então, para fazer testes, é útil a gente ter informações. O programa nos dá informações sobre o que está acontecendo e essas informações estão codificadas no módulo como logs. Então eu tenho que importar o login se eu quiser ver. Se eu não quiser ver as mensagens, é só não colocar o log. Os 3 imports iniciais são imports do próprio Python, não são third party imports, são imports do Python. Eu estou importando uma biblioteca para cuidar do sistema operacional, uma biblioteca para ler arquivos de uma vez e uma biblioteca para trabalhar com o sistema. Aí eu estou usando bibliotecas third party, eu estou usando o AstroPy, o Matplotlib. Honestamente essa aqui a gente não está usando para nada, então eu posso tirar. Estou usando o Matplotlib para plotar, o NumPy, o Pandas e o SciPy. Na verdade eu não estou usando nenhum deles, o NumPy, o Pandas e o SciPy, nesse Jupyter Notebook. Quem está usando o NumPy, o Pandas e o SciPy é o módulo Radio Telescope. Então não precisava importar aqui se eu não quisesse. Mas a parte de baixo, aí sim, aqui eu posso não importar, né, se eu não estou usando para nada. Desculpa, o Pandas eu estou usando. Então vamos deixar importado. A parte de baixo, aí sim eu preciso colocar o meu pacote no caminho onde o Python costuma buscar pacotes. O local usual é a raiz do próprio notebook e eu tenho que incorporar o caminho do meu pacote. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou incorporando a raiz do meu sistema, estou incorporando o pacote Radio Telescope, eu estou incorporando uma outra parte do pacote Radio Telescope que eu vou usar, que é o pacote do GNU Radio. Esse pacote, a gente vai voltar para ele, aí a gente discute quais são as classes e quais são os métodos que a gente está utilizando. Então isso aqui por enquanto eu não preciso. Essa aqui é a parte para inicializar o logger, caso alguém queira, se não quiser é só não colocar. Aqui está o tema do Júpiter para ficar escuro. E aí o que a gente quer fazer inicialmente é olhar um dos arquivos FITS. Eu falei que o arquivo FITS era uma matriz, mas ele é um pouquinho mais do que uma matriz. Ele é uma matriz em binário com algumas informações adicionais. Então, vamos ver que tipo de informações adicionais esse arquivo FITS tem. Se eu pegar e procurar onde eu coloquei todos os meus arquivos, aqui o File Names, é um monte de arquivo. E esse monte são 64 arquivos. O primeiro arquivo, que é um arquivo FIT, é esse arquivo com esse nome que está aqui, é o primeiro que foi salvo. Como é que a gente lê arquivo FITS? O AstroPy tem um método chamado FITS, que está no conjunto I/O, que lê FITS. Então aqui eu chamei AstroPy, from astropy.io, eu importei o método FITS. Esse método FITS é capaz de ler os arquivos do tipo FITS, e o arquivo do tipo FITS tem, que é o que eu estou fazendo aqui, FITS Open, nome do arquivo, ele lê o arquivo.
Agora, como é que a gente trabalha esse arquivo? O que tem dentro dele? A gente pode ver a info do arquivo. Um arquivo FITS, ele tem toda uma documentação de como ele é construído. Ele é muito utilizado em imagens astronômicas que tem um monte de informações sobre qual é o sistema de coordenadas que está sendo utilizado, sobre qual é o tipo de projeção, várias informações a respeito das unidades, das grandezas que estão sendo medidas e assim por diante. Eu não estou usando o FITS Standard que é utilizado na astrofísica. Se você baixa uma imagem do Hubble, por exemplo, o telescópio Hubble, do telescópio James Webb, você provavelmente vai baixar essas imagens em arquivos FITS. Eu estou produzindo um FITS exatamente do mesmo formato que o Callisto. Lembra que eu utilizei os modos de leitura, os modos de observação do Callisto, que é o receptor que a gente tem. Eu estou reproduzindo tudo para a gente ter o mesmo formato, independente do receptor. Então, esse meu arquivo FITS é um arquivo que eu construí com essa cara, porque assim eu quis. Ele não é exatamente o FITS padrão. Mas o AstroPy vai ler, seja lá qual for a cara dele. E como é que é o que eu quis? Eu quis que ele tenha duas pastas. Os arquivos FITS, como os arquivos HD5 e vários arquivos modernos de armazenamento de dados, como o Parquet, permitem você colocar várias informações separadas em partições, como se o próprio arquivo fosse um HD. Ele tem partições. O arquivo FITS, esse meu arquivo FITS, tem duas partições. A partição primária e uma outra partição. Aí. Aqui dá algumas informações sobre qual é o tipo de conteúdo, né? São arquivos float 64. Se vocês lembram que eu fiz 200 N-sample. N-sample era 200 no GNU Radio. Então o que eu tenho aqui é um arquivo, uma tabela de 1024, que é o tamanho do FFT, com 200, que é o que está indicado aqui. E eu tenho mais algumas coisas aí, eu tenho 200D aqui e 1024D, a gente vai ver já já o que é isso. Além disso, o FITS tem um cabeçalho, que eu posso acessar. O cabeçalho está ligado a uma partição. Então, eu chamo a primeira partição, um HDU, que é o nome que eu dei para o FITS, 0, é a primeira partição. E eu estou chamando o cabeçalho. Aí o cabeçalho vai dizer aqui algumas informações a respeito de como eu lidei com esses dados. Então ele me diz quando os dados começaram, quando os dados começaram e terminaram, me diz que a unidade que eu estou utilizando aqui é dígitos, ou seja, não é unidade nenhuma na verdade, porque não está calibrado. Eu estou medindo tempo e frequência, tem informações de tempo e de frequência nesse arquivo. E eu estou medindo fluxo de densidade e guardando aqui desse endereço. Esse aqui é o prefixo que eu utilizei, é esse daqui. E aqui uns comentários bestas. Aí eu vou acessar cada uma das partições. Na partição primária, que é essa partição aqui que vocês veem que tem dimensão 1024 por 200, essa é a nossa matriz. Se eu acessar o método data, a propriedade data da minha partição primária, esses são os meus dados. Deixa eu mudar aqui. Então, os meus dados são um array, é uma matriz, com números aí, menos 100, menos alguma coisa, que estava na escala decibel, se vocês lembrarem mais ou menos, a cara da coisa estava entre menos 90 e menos 100, o nosso gráfico. Então a gente tem aí esse array de 1024 por 200 números, todos negativos, próximos de 100. O que eu tenho no HD, não no HD primário, no próximo HD, no HD secundário, são
tabelas. Aqui eu tenho bin table, eu tenho a binary table, uma tabela em dados binários. E a minha tabela em dados binários tem exatamente isso que o bloco fits faz. O fitsync está gerando esse arquivo. Então ele gera a matriz de números e ele também me dá a informação de quais são as frequências que eu estou utilizando e quais são os tempos. Em cada vez que chegar uma amostra de 1024 linhas, ou do meu vetor de 1024 pedaços, ele chega em um determinado tempo. O fitsync anota esse tempo no cabeçalho, na tabela do arquivo fits. Então eu tenho aqui uma informação de tempos e uma informação de frequências. A gente pode acessar essa informação aqui desse jeito aqui. HDU1 significa a partição que não é a primária, a segunda partição. Data são os dados relacionados a essa segunda partição. E aí você vê que ele é um fits record cheio de coisa aqui. É isso que é arquivado em binário. Se eu pegar só o pedaço, só a primeira parte dessa tabela, eu tenho os tempos. Se eu pegar a segunda parte da tabela, eu tenho as frequências. E lembra que a frequência média que eu estava utilizando era a frequência de 2227, e aqui a gente tem frequências de 1224.5 até 1229.5. Então o arquivo faz algum sentido. E o que eu faço com esses dados? Eu posso pegar e fazer o gráfico desses dados imediatamente. Eu tenho uma tabela, eu posso plotar uma tabela. Uma tabela é um arranjo quadriculado, um quadriculado com números. Então eu posso pegar e fazer plot in show dados. Opa, deixa eu rodar isso aqui. Então eu estou chamando de dados a minha tabela com todas as informações, a minha matriz. Tempos é um vetor com todas as informações dos tempos em que os samples chegaram. Frex, todas as frequências. E aí a gente está visualizando aqui quem é o tempo inicial, quem é o tempo final. Isso aqui está em segundos, com relação ao início do script. Isso aqui eu não estou guardando informação do tempo inteiro, porque o arquivo fits tem informação de quando ele começou, como data. Então, já guardei uma data. Uma data é um número grande para ser guardado, ele tem um monte de informação, tem um número grande. Se eu for guardar muitas datas em um arquivo, esse arquivo vai ficar muito grande. Então, o que eu estou guardando é a informação em segundos. Um intervalo em segundos entre a chegada de cada uma das amostras. E isso é mais barato computacionalmente de fazer, o armazenamento é menor. Então, a gente já tinha visto que demorava mais ou menos 40 segundos para produzir o nosso fits. Né? Isso a gente viu no vídeo passado, e aqui está o final em 40,95 segundos. Então eu posso pegar os meus dados e fazer o gráfico deles. Está aqui o gráfico dos meus dados. Agora, dessa forma, está um pouquinho difícil a gente saber o que é o que, né? Que linha é o que coluna, mas a gente pode ver o tamanho dos dados. Essa componente em X aqui tem 1024 e essa componente em Y tem 200. Então o tempo está aqui no vertical e a frequência está aqui na horizontal. Eu pessoalmente não gosto de deixar assim os dados, eu gosto de fazer a transposta e deixar desse jeito os dados. Posso deixar um pouquinho mais bonitinho. Se eu escolher aspect igual a alto, aí ele fica quadrado. Então esses aqui são os dados, só que o que está escrito na legenda como eixo X e como eixo Y são números. Só está dizendo a posição na matriz, a posição 00, a posição 01, a posição 02, assim por diante. Então isso aqui não ajuda muito a gente, porque não tem nenhuma informação física aqui contida, mas na célula de baixo
eu coloquei a informação contida, a informação de unidades contida. Eu fiz o extent, e o extent você faz da esquerda, o extent é esquerda e direita, tempo, o primeiro tempo, o último tempo, e como é que chama? Abaixo e acima. O de baixo é a maior frequência, o de cima é a menor frequência. Então aqui está invertido, por isso que aqui está certo, porque aqui está invertido. E ainda coloquei uns títulozinhos aqui, pronto, aí a gente tem um waterfall. Certo? Aqui a gente estava produzindo ali com o GNU Radio, a gente produzia um waterfall. Esse é um waterfall que a gente produz com os dados salvos no nosso computador, e aí a gente pode analisar coisas. Então, o resultado da leitura de algum experimento utilizando as antenas é sempre uma coisa como essa, sempre uma imagem que é um waterfall. E essa imagem já pode ler, pode ver coisas nela. Esse cara que está aí na frente de vocês é um fit. É a duração de 40 segundos da observação. Não é a observação inteira. Fazer isso aqui toda hora é um pé no saco. Então, o pacote que eu construí visa automatizar grande parte das operações de leitura de fits. Então, o que o pacote produz? O meu pacote tem uma classe chamada Observations, e adivinha o que a classe Observations quer representar? Ela quer representar observações, e observações são nada mais, nada menos do que um monte de dados e métodos para visualizar os dados. Então, o que a classe Observations produz para a gente é isso, ela dá métodos para ler dados e para visualizar os dados. Essa classe está escondida nesse lugar aqui, certo? Nesse endereço, é o diretório Radio Telescope /observations/observations. Dentro do arquivo observations.py, isso vocês podem ver no GitHub, que vai estar no link da descrição do vídeo. Tem o GitHub Mini Corneta, que tem essa classe. Vai ter uma classe Observations, e para não ficar escrevendo toda hora Observations, eu estou chamando essa classe de OBS. Classes, usualmente no Python, são escritas com letra maiúscula, por isso que Observations é maiúsculo e OBS também é maiúsculo. Esse meu pacote tem várias outras ferramentas. A gente vai utilizar Observations e a gente também vai utilizar um instrumento. Um instrumento é uma descrição genérica de um aparelho que é capaz de medir dados. E ele está ligado, um instrumento, ele está ligado em um back-end, que é a parte computacional. Esse back-end contém um computador, então tem como mecanismos para conversar com esse computador, e ele está em um lugar, ele está num observatório. Então ele tem informações de posição também. Eu tenho uma classe Instruments, que você pode criar a partir do zero com todas as propriedades dela, mas tem vários instrumentos que são os instrumentos que a gente usa com frequência, que eu já pré-defini. Então eu pré-defini um instrumento chamado RTL SDR GNU, que é a interface com GNU Radio para o SDR. Esse GNU Radio do RTL SDR GNU grava em FitSync, eu posso utilizar esse mesmo instrumento para ler os dados do Irapuru, porque ele tem informações de como ler dados FITs. Então a gente vai utilizar esse cara. Talvez seja um mau nome RTL SDR GNU para esse exemplo, porque a gente está usando o Irapuru, mas quando usar a mini corneta vai fazer todo sentido que seja esse o cara que a gente vai utilizar.
Então aqui a gente não vai mais usar os fits manuais, a gente vai usar o pacote Radio Telescope. O que eu preciso para utilizar o pacote? Eu preciso primeiro eu preciso chamar o meu instrumento. O meu instrumento é o RTL SDR GNU. E ele tem um monte de informações. Esse instrumento tem informação de nome, da altura, altitude, azimuth, latitude, longitude e elevação. Além disso, ele tem informação de qual é o fuso. Ele tem uma time zone. Se você quer mudar o nome, é só você fazer isso aqui. O nome aí é cornetinha. Isso aqui não é uma cornetinha. Então eu posso, se eu quiser mudar o nome para o Irapuru, e aí você vê que ele mudou o nome para o Irapuru. Se eu tenho a cornetinha em diferente altitude e azimuth, essa aí é a altitude e azimuth do Irapuru, na verdade, 84,0. Ele está olhando para o norte e ele está olhando mais ou menos em 84 graus. A gente vai ver como a gente sabe que não está exatamente nessa coordenada. Então aqui eu também posso fazer a mesma coisa, eu posso mudar com igual qualquer um dos valores aqui. Aí eu estou pegando e construindo um objeto tipo data, que é a data de hoje. Não interessa muito qual é o horário, mas o que interessa é que é a data de hoje. E aí eu vou inicializar a minha classe Observations, que eu estou chamando de Obs, no dia que eu acabei de definir, no dia de hoje, com uma duração de 24 horas. Então ele vai pegar todos os dados que tiver no diretório, com a data de hoje, em um intervalo de 24 horas. Se eu quero um intervalo maior ou um intervalo menor, é só mudar o 24 aqui. Onde ele está procurando isso? Ele está procurando isso com... Então, aqui eu só construo a classe. Aqui eu digo que a minha classe está ligada em um backend, que é o RTL SDR GNU. Eu informo qual é o prefixo que eu estou utilizando para os meus arquivos, que é o Irapuru_L2. E eu posso ver onde ele está buscando a informação. Ele está buscando a informação nesse diretório aqui, Data Log no Radio, que é o padrão dele. Se você salvou os dados em outro lugar, aqui você override a informação aqui, colocando o endereço que você tem para os seus dados. E esse endereço pode ser relativo. E aí, nessa linha aqui, eu estou usando um método da minha classe Observations que carrega as observações. Load Observations. E eu tenho que dizer qual é o modo com que eu estou carregando as minhas observations. Eu quero carregar todas as observations em fit. Então, essa linha aqui carrega todos os fit que tiverem nome o Irapuru_L2 no diretório local folder. E aí, por que a classe é útil? Porque ela tem informações, tem métodos que eu posso acessar para olhar facilmente os dados. Ao invés de manipular os fits individualmente, eu posso chamar um método que é o plotWaterfall. E eu dou para o método plotWaterfall os dados que eu quiser. Que depois que eu rodei Load Observation, eu tenho esse cara aqui, Observation.data, que tem um monte de dados, ele é enorme.
Ele tem 14.800 por 1024, porque eu tinha 200 em cada FITS, mas eu tenho uma porrada de FITS, então eu tenho uma porrada de linhas no meu conjunto. Mas o que ele é? É um Pandas Data Frame. E a gente pode trabalhar com ele como se ele fosse um Pandas Data Frame. Então, eu posso mandar o Plot Waterfall, e o Plot Waterfall é simpático. O Plot Waterfall faz esse tipo de gráfico que vocês estão vendo aqui na tela. Ele extrai a informação de todos os FITs, ele junta todos os FITs, ele extrai a informação de quais são as frequências, ele extrai a informação de quais são os tempos, coloca isso no ImShow de um jeito razoável, coloca uma barra de cor para ser seguida, certo? Essa barra aqui está em decibel, porque os dados que a gente está usando estão em decibéis, e ainda faz dois painéis, um painel à esquerda e um painel superior, que são as medianas, quase as medianas, tá? Esse aqui, o painel da esquerda é a mediana dos dados. O painel da direita, desculpa, o painel de cima não é a mediana, mas é quase, ela é o sinal, razão sinal para ruído. É a média dividido pelo desvio padrão. Então, isso aqui, onde isso for grande, indica que tem alguma coisa acontecendo, e aqui indica em qual frequência isso está acontecendo. E a gente olha para esse cara e a gente vê coisas aí, certo? Aconteceu alguma coisa. Enquanto a gente estava conversando no vídeo anterior, eu comentei, olha que está acontecendo alguma coisa aí enquanto a gente via o Game Radio ao vivo, na parte integrada, tinha alguma coisa acontecendo. Você não via na parte ao vivo, mas na parte integrada tinha alguma coisa acontecendo. É essa parte integrada que a gente está fazendo o gráfico aqui agora. A gente está fazendo o waterfall do integrado. Então a gente está vendo alguma coisa acontecer. E essa alguma coisa que está vendo, que está passando, é alguma coisa em 1227 ponto quebrado aqui, que é exatamente o sinal L2 do satélite GPS. Então faz sentido a gente imaginar que esse cara aqui é uma passagem de satélite GPS em cima da boca do Irapuru. Não é bem na boca do Irapuru, é no lobo principal do Irapuru. O lobo principal do Irapuru é grande para danar, são 15 graus. Então ele demora um tempo para passar por todo o feixe. E esse tempo é esse tempo que está aqui. Começa em 30 minutos aqui, na 9h30, e termina depois às 10, 10h05. Ele demora aí meia hora trafegando em cima do feixe. E se você fizer a conta de quanto tempo demoraria um satélite na altitude típica de satélite GPS passar um trânsito na faixa em 15 graus, é mais ou menos isso também. Então é mais ou menos meia hora. A gente também vê que tem alguma estrutura espectral aqui. A gente vê uma mancha aqui mais leve, uma mancha aqui mais leve. Então é como se tivesse tem um pico, dois vales e depois tem o ombro, como se fosse a cabeça e o ombro. E isso você pode ver claramente aqui na linha, na mediana à esquerda. Desculpa, à direita. Então passou aqui alguma coisa entre 9h30 e 10h05, 35 minutos, e essa alguma coisa tem essa cara aqui, e isso a gente fez com zero esforço, certo? Só que eu precisei fazer foram essas linhas aqui, que você pode pegar e copiar sempre, são iguais. Então você pode copiar sempre que for usar a mini corneta. E o que tem que mudar? Tem que mudar a data e tem que mudar o nome do arquivo, se você escolher outros arquivos. No caso de utilizar a mini corneta, eu sugiro que a mini corneta tem altitude e azimuth variáveis. Eu sugiro que o nome do arquivo contenha as informações de altitude e azimuth. Assim a gente tem uma informação de para onde estava mirando, que não tem como ter de outra forma. Então o nome do arquivo da mini corneta deveria conter altitude e azimuth.
Ok, tem mais coisas que a gente pode fazer aqui. Esse pacote, ele também faz uma outra coisa. Ele considera o que existia no céu de conhecido no momento da sua observação. Assim que você carrega a observação, você carregou os dados da observação e você carregou uma data de início e uma data de fim. E você indicou onde você fez a observação, porque você teve que dizer aqui que você utilizou esse cara. Esse sujeito contém informações de posição. Contém informações não só de posição, mas também de apontamento. Então esse cara permite que eu utilize uma biblioteca chamada Skyfield, que é um pacote feito por um sujeito, na verdade é um pacote muito legal, feito por um cara, e aí ele permite, com esse pacote, agora o meu pacote, utilizando o pacote Skyfield, obtém as informações de quais são as coisas que estão no céu. Isso é feito com Make Sky, de faz céu. Ele pega, lê os dados de início e fim, lê as posições e produz um céu. E aí eu tenho um novo gráfico que eu posso fazer, que é mais do que um waterfall. É um gráfico que combina a informação do waterfall com a informação do céu, que é o Time Series, como eu chamei. E o que esse cara faz aqui? Esse cara, ele me dá o mesmo waterfall. Além disso, ele me dá o mesmo painel de mediana. Só que esse cara aqui é um painel do céu, dizendo qual é a declinação do objeto pelo tempo e quais são os objetos. Então, nesse intervalo aqui tem uma coisinha que tem que ser observada aqui, é que aqui o tempo, esse tempo aqui é tempo local. Esse tempo que está aqui é tempo UT, é tempo universal coordenado. Então ele está no fuso, está no meridiano de Greenwich, essencialmente, né? Então tem uma diferença de 3 horas aí. Mas a gente tem então de 12h20 UT até 1h10 UT, coisas passaram por aqui, pelo feixe. E é pelo feixe mesmo. O que passou? Passou um satélite GPS, passou 4 fontes do catálogo NVSS, que aqui tem o indicador de quem são as fontes, caso precise procurar, um pulsar e uma radiofonte intensa, que é a radiofonte Hércules A. E a gente está supondo que essa passagem que a gente viu é um satélite GPS. E o satélite GPS está aqui. Nesses dados, como estão aqui, o satélite GPS parou de passar ao 12h40 UT. E ele já estava passando ao 12h20. Então parece ter uma defasagem aí. Só que a gente não tem uma medida boa de qual é a posição, de qual é o apontamento do Irapuru. Esse apontamento que eu fiz é aproximado. Então, de fato, a chance de haver um erro entre uma coisa e outra é grande. Além disso, a gente pode pegar os dados que estão no dataframe obs.data. Ele é um dataframe pandas. Você pode trabalhar com esse dataframe e fazer um monte de coisas com ele. Uma função que tem no módulo Observations é Filter Data. Eu posso dizer que eu só quero verificar a frequência entre um determinado intervalo aqui. E aí eu só tenho a frequência no intervalo que eu mandei. Então, fatiar na frequência é fácil de fazer.
Fatiar no tempo dá um pouquinho mais de trabalho, então é melhor fazer na mão do que utilizando essa frequência, na verdade. Mas não é grande coisa. A única coisa que eu teria que fazer aqui era mudar. Eu estou fazendo um slice ao longo dos. Ou eu faço um slice ao longo das linhas, ou um slice ao longo das colunas. É só isso que tem que fazer. Então, fatiar em frequências tem a utilidade de dar o valor certo. Ou seja, eu quero 1227, está aí, pá. Então isso você pode fazer. Com o tempo você teria o valor aproximado. Mas tem tudo que eu posso fazer com Pandas Data Frame, eu posso fazer com OBS Data, porque OBS Data é um Pandas Data Frame. Uma das coisas que eu posso fazer é uma integração. A gente viu que fazer uma integração pegou os dados que parecia que não tinha nada e começou a mostrar uma estrutura. E eu falei que a gente podia salvar um monte de dados, que a gente salvou 80 arquivos aqui. 200 samples, a gente salvou muita coisa mesmo. Agora, não tem tanta informação assim. A informação está em menos bytes do que em tudo que a gente salvou. A gente poderia ter integrado com uma integração mais longa. E para integrar com uma integração mais longa, a gente pode. Lembra que eu falei que a gente podia fazer isso offline, com o FITS direto. E o que eu posso fazer é usar o método rolling do Pandas. Rolling, e eu escolho um tamanho. Seja lá qual for o tamanho, você escolheu o tamanho. E você escolhe qual é o tipo de agregação que você quer depois do tamanho. Você pode escolher média, mediana, esse padrão, desvio padrão, assim por diante. Eu vou colocar aqui média. E aí eu escolhi uma janela de tamanho 10. As 10 primeiras linhas. Aqui nas linhas está o tempo, nas colunas estão a frequência. As 10 primeiras linhas vão ter o número NaN, porque não tem como fazer uma média de tamanho 10 se eu ainda não tenho 10 pedaços. A minha janela tem sempre tamanho 10. Tem maneiras de mudar isso no Pandas, mas eu escolhi fazer assim dessa vez. Então os primeiros 10 dados a gente perde, porque de fato a gente ainda não fez a média. Para o gráfico ficar bonitinho, você pode jogar fora os dados que deu NaN. E aí, pronto. Aqui você tem um data frame feito a média. Aí, ou seja, essa média é exatamente equivalente à integração que a gente fez anteriormente. Aqui eu estou utilizando a mediana e fazendo o gráfico. O Plot Waterfall aceita qualquer Pandas Data Frame. E o Pandas Data Frame que eu estou fazendo é essa operação aqui nos dados, que é fazer uma janela móvel de dados, calculando a mediana e desprezando os NA. Então, se você olha para essa imagem aqui, você vê que de fato essa imagem está bastante mais nítida do que a imagem anterior. Você vê com mais detalhe aqui o ombro, que eu falei que existia na leitura. O GPS ele é uma bolinha, um caroço, com 2 carocinhos do lado. Então essa é a assinatura espectral dele. Se não gostou com a média, pode fazer com se não gostou com a mediana, pode fazer com a média. Aqui é um pouquinho grande, então ele demora um pouquinho para fazer tanto a média quanto a mediana, ou qualquer coisa que você quiser. E aqui está a média, também qualitativamente é a mesma coisa. E pronto, eu acho que isso a gente mostra. Com isso a gente tem vários elementos para pegar a mini corneta agora
e, de fato, começar a fazer algumas medidas variando a altitude e azimuth e procurando informações tanto ao vivo quanto informações dentro do processamento de sinal. Então acho que é isso.